Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Firestone Talks, o podcast que traz executivos e executivas para discutir tecnologias, suas tendências, negócios e inovação, além de curiosidades de nossos ilustres convidados. E hoje temos o prazer de ter conosco, nesse episódio, um executivo de destaque com mais de 25 anos de experiência nas indústrias de tecnologia e telecomunicações. Atualmente, ele ocupa o cargo de CEO na Telco Web, uma inovadora startup B2B de telecomunicações que se diferencia por desenvolver seu próprio software. Antes de sua atuação, o executivo desempenhou diversos papéis de liderança na British Telecom, BT, iniciando sua trajetória na Europa e expandindo sua atuação para a América Latina. Sua carreira também inclui uma passagem significativa pela Accenture, onde acumulou uma vasta experiência em consultoria. Ele é formado em engenharia de computação e possui um MBA pela renomada London Business School. Com vivências em 4 países e experiências profissionais em 17, é isso mesmo, 17 países, ele traz uma perspectiva verdadeiramente global para suas funções de liderança, enriquecendo suas estratégias com uma visão ampla e multicultural. Seja muito bem-vindo, Alex Inglês. Obrigado, Fernando. Muito bom estar aqui com vocês. Boa, Alex. Bom, para quebrar o gelo aqui, então, eu queria primeiro começar com uma pergunta assim bem básica, né? Conta um pouco sobre as suas origens, de onde que você veio, sua família, se você tinha alguma inspiração, alguma lembrança ou memória da época que você era pequeno, jovem, alguns anos atrás. Na verdade, nasci no Rio, mas logo depois me mudei para Nova Friburgo, no interior do Rio. Então, eu cresci no meio do mato, né? Inclusive, a gente morava numa casa bastante afastada, literalmente no meio do mato. Eu acho que isso dá uma infância diferente, né? Para quem está acostumado a viver na cidade grande. E só me mudei para o Rio mesmo com 10 anos. Então, essa experiência é uma experiência que eu me lembro bem, eu acho que influenciou muito a minha vida. Mas também só fiquei no Rio até os 25 anos e a partir daí eu comecei a minha peregrinação e por isso tantos países onde eu vivi, tantos onde eu trabalhei. Então eu sempre tive essa vontade, né, e a sorte de conseguir funções que me levassem para vários cantos do mundo. Legal. Me conta um pouco, seus pais trabalhavam em uma área específica? O meu pai tem na família dele tem um pouco essa veia de empreendedorismo, né? O meu bisavô fundou uma loja de apartamentos, então meu pai também teve empresa própria, enquanto que a minha mãe tem um histórico muito mais a família da minha mãe, né, de valorizar o academicismo, né? Então eu tenho uma combinação aí de empreendedorismo pelo lado de pai com academicismo com o lado da mãe, que eu acho que foi uma combinação boa. Porque eu estou mais ou menos misturando as duas coisas agora na minha função atual. Tá. Você tinha algum sonho de carreira? Você sabia o que você queria fazer quando você era menor, criança, adolescente? Cara, pior é que eu tinha, né? Isso não é muito comum, eu fico até buscando isso nas minhas filhas e acho que elas não têm isso ainda, mas eu sempre fui vidrado em computadores, né? Eu cresci na década de 80, né? Então o computador estava começando a se popularizar e eu comecei a programar com 8 anos de idade, entendeu? Exatamente, com 8 anos de idade. E desde então não parei de programar. É uma coisa uma paixão que eu tenho desde criança. Então acho que isso, de certa forma, direcionou as minhas escolhas profissionais né, de educação e de profissão. E que você fez engenharia da computação? Engenharia da computação, que é basicamente desenvolvimento de software de baixo nível, né? Ou seja, bem próximo ali da linguagem de máquina, que é um negócio super interessante. É um pouco nerd, né? Acho que a maioria das pessoas não acha isso muito normal, mas é um negócio que eu realmente curto e é curioso até porque a primeira metade da minha carreira eu trabalhei basicamente com desenvolvimento de software e customização de software. E a segunda metade em telecomunicações. Então agora eu sinto que eu estou meio que combinando desenvolvimento de software com telecomunicações, que é uma... Você sabe que me formei em engenharia eletrônica e eu também assembler, linguagem de máquina. É isso aí. E semana passada, voltei à minha faculdade, fui visitar lá um programa chamado Eureka, onde todo ano acontece, há 31 anos, que coincide basicamente com os anos que eu me formei, há 30 anos que eu me formei. E esse Eureka são
onde os TCCs, os projetos de conclusão de curso, são apresentados nas inúmeras engenharias. Hoje em dia não é só engenharia. Faculdades também têm cursos de administração, design, finanças, e os projetos, a grande maioria dos projetos, não são só projetos de conclusão de uma única engenharia, diferente que era na minha época. Então você tem lá projetos onde tem um engenheiro mecânico, tem um engenheiro de eletrônico, tem um engenheiro de design, um financeiro para ver a viabilidade técnica. Muito interessante, né? Mudou um pouco aí da nossa época, há mais de 30 anos atrás. Bom, Alex, me conta então você se formou, um pouco da sua trajetória profissional, né, até onde você chega a ser aí o CEO da Telco Web, que é uma empresa, depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Eu estudei engenharia de computação, como eu te falei, fiz um estágio no Citibank, desenvolvendo software. Depois disso eu passei para a Accenture, onde nós nos conhecemos. Na Accenture a minha experiência foi sempre de desenvolvimento de software e integração de sistemas para grandes empresas, inicialmente na área financeira, depois na área de telecomunicações. Tive bastante exposição internacional, experiências internacionais na Accenture. Passei um tempo na Califórnia, um tempo na África do Sul, um grande tempo na Espanha, fiquei quase 2 anos em Madrid. Depois disso, resolvi fazer um MBA. Fui para Londres para estudar na London Business School. Fiquei lá fazendo MBA por 2 anos. Durante o verão, lá, né, entre o primeiro ano e o segundo ano, fiz um summer job, né, que é o nome do trabalho que você pega ali no meio dos 2 anos, na BT, na British Telecom. Gostei da BT, gostei de Londres, recebi uma oferta da BT, resolvi continuar em Londres, morando lá. Fiquei no total 6 anos em Londres. Primeiro fazendo MBA, depois na ABT, e aí a própria ABT me transferiu para São Paulo, para uma função de COO para a América Latina, né, Chief Operating Officer, né, diretor de operações para a ABT na América Latina. Aí depois que eu cheguei aqui, eu tive diversas funções, primeiro COO, depois eu passei para a área de vendas, uma mudança bastante radical, depois eu virei o Country Manager do Brasil, e depois a ABT decidiu vender a operação deles na América Latina, vendeu para um fundo americano, e eu fui junto com essa venda como presidente dessa nova empresa. Nós lançamos uma marca nova chamada Sensinet, e eu fui como presidente dessa empresa, reportando aos acionistas, aos novos acionistas da Sensinet. Fiz isso durante uns 2 anos, e aí decidi empreender, né? Me juntei com o meu sócio, o Renato, que tinha feito um laboratório, um doutorado, um pós-doutorado, na verdade, é um cara, né, que sempre teve uma experiência super extensa aí na área de telecomunicações, e é um cara bastante acadêmico também, tem, sei lá, 27 papers publicados, com um monte de referências, né, uma sumidade nessa área de redes, de gestão de redes, e fez um pós-doutorado, por coincidência, no laboratório de redes de alta performance da Universidade de Bristol, no Reino Unido também, e desenvolveu ali o embrião do que se tornou a solução da Telco Web. Eu conheci ele nesse meio do caminho e decidi me juntar com ele para lançar essa empresa. Nós fundamos a Telco Web. Depois disso, né, trouxemos aí mais pessoas para trabalhar com a gente, né, não só sócios, investidores, e inclusive uma equipe de desenvolvimento. O foco da empresa é desenvolvimento de software para telecomunicações. Então, já estamos nessa jornada aí há 2 anos, né, com bastante sucesso. Não sei se a gente já fala agora um pouco da Telco Web ou se... Não, vamos falar um pouquinho. Eu estou vendo que você passou por grandes organizações, né? Organizações com um volume grande, a Accenture, onde a gente se conheceu aí muitos anos atrás, BT, uma empresa muito grande. Você consegue passar para a gente algumas lições, né, que você aprendeu trabalhando nesse tipo de organização? Aqui é para o público, né? Lições que fez com que você navegasse bem numa empresa grande, onde você tem diversos departamentos, burocracias, algumas dicas ou lições aí de como trabalhar com uma empresa ou empresas, corporações grandes. Depois a gente vai falar sobre empreendedorismo, que é o inverso. Então... Pois é, o desafio de grandes empresas, eu acho que eu efetivamente aprendi a navegar bem, né? Citibank, Accenture,
British Telecom, são todas empresas enormes, né, e multinacionais. Então, além de ter a questão do tamanho da empresa, tem essa questão da distribuição geográfica que acrescenta mais uma camada de complexidade. E eu acho que a dica aí é você tentar entender as agendas de cada área diferente lá dentro, né? Porque a forma como a equipe daquela área vai estar se comportando está muito relacionada aos incentivos e objetivos daquela área. Quando você entende, né, se coloca na posição do líder daquela área, fica mais fácil você influenciar a equipe da qual você depende para te ajudar a atingir seus objetivos dentro da empresa, né? Legal. Então, acho que essa é a principal dica, né? Entender os objetivos e os incentivos de cada área dentro dessa empresa para que você consiga influenciá-los a te ajudar. Legal. Eu tenho uma memória interessante, né? A gente está falando de Accenture. Eu entrei antes de você, lá não era nem Accenture, era Andersen Consulting, em 1993, e eu me lembro que eu tinha acabado de me formar 5 anos de engenharia, e o meu primeiro projeto me colocaram num projeto lá meu primeiro trabalho era entrevistar dono de padaria, porque o cliente final era um projeto de consultoria estratégica, e o cliente final era uma grande empresa de tabaco. Aí eu fiquei analisando, fiz 5 anos de engenharia para ir de padaria em padaria. A grande maioria dos donos não queriam nem responder à minha pesquisa. Eu falei, o que eu estou fazendo? Errei, né, a empresa para trabalhar. Bom, eu estava totalmente certo porque eu trabalhei lá durante quase 17 anos, né? Então tem algumas peculiaridades, não é nem sempre que você, numa primeira impressão, né, te dá uma visão de uma empresa. A empresa, né, uma escola aí para todos, para você também. E aí deixa eu fazer uma pergunta interessante. Você falou que você deve ter passado por todas ou grande parte das startups. Logo que o sistema Telebrás de telecomunicação foi privatizado no Brasil, que foi em 1998, logo em seguida começaram a surgir as empresas de telecomunicação. E a Accenture, eu me lembro muito bem disso, porque eu também passei por parte delas, surfou essa onda, né? De lançamento de empresas de telecom, de todas elas, né? GVTs, Vivos, TESs, BCPs e tudo mais, TIMs. Queria ver se tem uma ligação que você possa fazer, né? Experiência, né? Você trabalhou com o lançamento de tudo, né? Nessas empresas que começavam a operar. Isso com o que você, no futuro, né, mais recente, teve a ideia, né, de criar uma empresa que é totalmente ligada à telecomunicação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre Telco Web, que acho que o pessoal não conhece. Talvez eu quero que você me passe aqui. Mas alguma coisa que você queira comentar sobre o seu passado, que é muito relevante em tudo que nós temos hoje no Brasil de telecomunicação, para o que você faz hoje como CEO de uma empresa? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a experiência mais marcante nessas espelhos, né, que foram criadas durante esse processo de privatização foi na ATL, na época que depois foi adquirida pela Claro, onde nós basicamente montamos a empresa do zero, né? Isso é uma experiência interessante, apesar de eu ter uma função específica lá dentro, eu via o que estava acontecendo em torno ali da minha equipe, da minha função, e acho que isso me ajudou muito, essa experiência especificamente, com essa experiência de empreendedorismo, porque você tem que montar tudo do zero, né? Essa sensação de montar tudo do zero. E depois disso, a experiência com as outras empresas me ajudaram a entender as demandas, né, e desafios desse setor, especialmente dos clientes de telecomunicações. Isso foi fundamental para definir o propósito da empresa onde eu trabalho hoje. Legal. Vamos falar um pouquinho, então, sobre, antes de falar de Telco Web, para a gente alinhar aqui ao telespectador, para os que não conheçam, me fala um pouco sobre as conexões. O que nós temos hoje? Eu sou uma empresa, né? Todo mundo hoje, cada vez mais, tem que estar conectado. Para você estar conectado, parênteses, né? Na minha época de faculdade nem existia internet ainda, estava começando, mas hoje em dia a realidade é outra. Então precisa estar conectado de alguma maneira, né? Que tipos de conexões hoje existem, né? Disponíveis para o mercado? Aí você pode entrar um pouco mais em detalhe. Conexão
Tá. Eu ia falar de escada, né? De escada não existe mais. Um parênteses, quando eu morei nos Estados Unidos, em 1996 a 2000, a internet ainda era de escada. E a operadora que nos serviam lá, eu acho que era a Pacific Bell, Pac Bell, era na Califórnia, ela tinha acabado de lançar um serviço inovador. O que era? A internet era de escada, tinha aquele modem, né? Um modemzinho de 12.500, 25.000, né? BPS. E ela tinha lançado um serviço que era a inovação da época. O que era? Antes desse serviço, se eu quisesse me conectar com a internet, era um fio de par trançado, eu ligava no modem e a minha linha telefônica parava de funcionar. Ou eu acessava a internet, ou eu podia fazer uma ligação ou receber uma ligação de fora. E eles tinham acabado de lançar um serviço onde eu tinha 2 linhas e a linha dedicada de internet eu podia estar conectado o tempo inteiro, que eles tinham um custo menor. Então, foi a revolução, para você ter uma ideia de quanto evoluiu, né, a conectividade daquele momento aí, da 30, quase 40 anos para cá. Mas, vamos lá. Conta para a gente aqui quais são os tipos de conexão, para a gente depois falar o que a Telco Web faz. Tá. O que ainda, hoje em dia, muita empresa ainda usa, né? Você está se referindo especificamente ao acesso à internet, né? Mas isso. Naquela época e no início, era muito mais comum para pessoas físicas, ou então conexões centrais de empresas à internet. A rede de conectividade das empresas, há 20 anos atrás, era toda privada, né? Ou seja, eram links privados entre as diferentes localidades da empresa, por redes de tecnologias diferentes. Aqui, a mais recente, que ficou mais difundida e existe, na verdade, até hoje, é a rede MPLS, que é um protocolo de conectividade, de comunicação entre diferentes localidades com uma rede privada. Então, naquela rede, naquele cabo, naquela fibra, só vai passar dados daquela empresa, né? O problema é que essa é uma rede, essa é uma solução muito cara. E como mais e mais dos serviços que a empresa usa hoje em dia estão na internet, num provedor de internet, ou num grande provedor de nuvem, como a AWS, como o Google, como a Microsoft, de qualquer maneira, ao acessar aqueles serviços, o funcionário daquela empresa vai ter que sair para a internet, vai ter que sair daquela rede privada e acessar a internet de qualquer maneira. Então, mais e mais, as empresas começam a migrar as suas soluções de conectividade para soluções via internet. A conectividade feita também via internet, já que uma grande parte do seu tráfego tem que acessar servidores que já estão na internet. Então, hoje em dia, é muito mais comum você ter empresas que estão conectadas que estão conectando as suas localidades entre si, usando um acesso à internet associado a uma camada de segurança para simular uma rede privada virtual entre as localidades da empresa. Legal. E aí essa conectividade à internet ela pode ser feita de diversas formas. Você tem links de fibra, né, como similar ao que a maioria das pessoas tem em casa, links, e esse link de fibra ele pode ter vários níveis de serviços diferentes. O mercado faz muito. O que você tem em casa normalmente é uma banda larga, mas tem para empresas ainda o mais comum é você ter um link dedicado de acesso à internet que te dá mais capacidade de maior velocidade, especialmente no uplink, né, no envio de dados, te dá um nível de serviço melhor, né, o tempo de resposta maior. E você tem também satélite, né, agora está muito em moda o Starlink, que é um satélite de baixa órbita. Até recentemente o que você tinha era só satélites geoestacionários, que ficam muito mais longe da Terra, né, só para você ter uma noção de dimensão. O satélite geoestacionário precisa estar mais ou menos a 36 mil quilômetros da Terra. Só para você ter uma ideia de distância, o diâmetro da Terra são 12 mil quilômetros mais ou menos. Então o satélite a 36 é 3 vezes o diâmetro da Terra, muito, muito longe. Enquanto que uma solução de baixa órbita, como a Starlink, fica na faixa de 400, 500 quilômetros, ou seja, quase 2 ordens de grandeza menor do que o geoestacionário. Então, isso diminui a latência de uma conexão desse tipo, que é o tempo que o pacote leva para ir para voltar, e aumenta também a velocidade que você pode atingir com essas soluções. Então, isso é só E além disso, você tem rádio também para conectar rede celular locais. também, né? E tem a rede celular, exatamente. Então, só resumindo, né, fibra, que pode ser banda larga ou link dedicado,
rádio, satélite e celular. Esses são os 4 principais meios de acesso, mas tipicamente para acessar a internet nesse novo mundo onde a maioria das empresas faz a sua rede através da internet. E aonde que entra a telco web, então, nessa história toda? A gente percebeu, né? Eu acho que tem 2 aspectos disso, né? Por um lado, tem essa janela de oportunidade, porque todas as empresas estão migrando para a nuvem, né? Acho que as grandes já fizeram isso, mas as médias e pequenas estão fazendo cada vez mais isso, especialmente aqui no Brasil e na América Latina. Eu digo especialmente porque a gente está com um atraso com relação ao mundo desenvolvido, onde mais empresas já fizeram essa migração. Então, de uma forma geral, o mundo está indo todo para a internet, tanto com os serviços, né, os servidores e serviços que eles acessam para tocar o seu negócio, para né, tocar a sua operação do dia a dia, como também a conectividade entre localidades feitas através da internet. Isso é uma tendência global. Então, essa tendência associado, né, a uma qualidade de serviço muito baixa que as operadoras normalmente fornecem, principalmente para médias empresas, né? Se você não é uma empresa gigante, o atendimento que é dado para médias empresas, médias e pequenas, obviamente, ele acaba sendo quase como um atendimento residencial. Então a gente viu uma oportunidade aí para juntar essas 2 coisas usando uma solução de tecnologia disruptiva chamada SD-WAN, Rede Definida por Software, na sigla em inglês. Então nós desenvolvemos essa solução, é uma solução proprietária nossa, que roda parcialmente num equipamento que fica em cada localidade. Você pode ter 1 ou 2 equipamentos em cada localidade, dependendo da criticidade daquela localidade. Quando eu estou falando de localidade, eu me refiro a filiais, a lojas, né? Qualquer negócio que tenha diversas localidades. Tem diversas localidades que precisam estar conectadas. Então você tem 1 ou 2 equipamentos nossos em cada localidade dessa, que roda o nosso software ali dentro. Parte do software roda ali, parte dele roda na nuvem, na internet. E o que ele faz é combinar múltiplas conexões de provedores diferentes. Então a gente subcontrata ali o acesso, né, que pode ser, como a gente estava falando, sempre tem um link celular, mas pode ser também rádio, fibra ou satélite, conectados nesse equipamento, ou nesses 2 equipamentos. A gente combina essas conexões numa conexão única para que o cliente tenha uma qualidade de serviço e uma performance maior. E a performance fica maior porque a gente agrega a banda, a capacidade de transmissão de todos esses meios. Então o cliente percebe essa melhoria. E a gente tem um monitoramento proativo de todos esses links. Então qualquer falha na rede, a gente endereça imediatamente, seja domingo às 3 horas da manhã. Então o cliente não precisa se preocupar com isso. Acho que esse é o resumo do que a empresa faz. Tentando resumir, qualquer negócio que tem aí várias localidades, mais de uma localidade, onde você gera o serviço gera uma disponibilidade melhor, porque você consegue fazer o load balancing entre as diferentes conectividades ou conexões, se uma cair, outra. E porque a gente combina provedores diferentes e meios de acesso diferentes. Você tem sempre pelo menos um acesso celular e um acesso por cabo, né, ou por rádio ou por satélite, e de provedores diferentes. Então você aumenta a resiliência combinando múltiplos provedores e múltiplos meios de acesso. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que ainda tem pouquíssimos aviões, né? Eu voei muito, ainda voo muito, onde tinha, não sei se você lembrava, que tinha um aparelho de telefone na frente ali do assento da frente. Lembro. E você discava mesmo o telefone, às vezes funcionava, só uma nota, né? O celular com cartão de crédito, passava o cartão de crédito ali na hora e tudo mais. E, bom, hoje você tem internet, né, no avião, enfim. E não sei se você ouviu, faz uns 2 ou 3 dias, ou uma semana atrás, um vídeo que viralizou, que a Qatar Airlines, né, fez um acordo com a Starlink. E aí o que eles fizeram? Os 2 fundadores da Qatar pegaram um avião, o avião que inaugurou esse serviço, e estavam lá voando aos 40 mil pés de altura, pegaram um iPad e fizeram uma ligação de FaceTime com Elon Musk na casa dele, utilizando a conexão do Starlink no avião. E é um serviço que começa a ser oferecido por eles. E a conexão estava perfeita. Você viu os 2 falando com imagem, eles levantando da cadeira e indo para o cockpit, mostrando o vídeo. Você pode imaginar onde que a gente está chegando, né?
Mas, enfim, uma curiosidade. Não, é o que eu estava falando antes. Essa solução de satélite de baixa órbita, que já foi tentada diversas vezes, e a Starlink é mais uma nova tentativa dela, e aparentemente essa vai funcionar. Mas tem outras também, né? Tem o Project Kuiper da Amazon, tem Bom, eu participei. a Iridium, né? O projeto da Iridium, que era Motorola, nós participamos, eu fui uma das pessoas que participou em um dos sistemas que a gente tem, foram bilhões de dólares aí na década de 90, que ainda está de pé o projeto, na época era um satélite desse tamanho, um tijolo, né, satélite, né? O telefone era um tijolo com uma bateria e tudo mais. Acho que a abordagem mudou um pouco, né? E muita tecnologia se barateou, então, obviamente, o fato da Starlink estar associada à SpaceX ajuda no custo do lançamento do satélite. Então, acho que uma combinação de fatores está ajudando a Starlink a não seguir o mesmo caminho da Iridium e falir. Mas o desafio ainda é você compensar todo o investimento que foi feito com receita, né? Mas só voltando para o ponto da conectividade no avião, que se aplica para a gente também, nós temos clientes com Starlink que usam a nossa solução. O fato do satélite estar muito mais próximo da Terra, esse satélite de baixa órbita, viabiliza bandas mais altas e latências mais baixas. E aí permite aplicações como videoconferência, que funciona bem nessa solução. Indo nessa linha ali, você puder comentar um pouco sobre, a gente teve lá, né, 2G, 3G, 4G, 4,5G, né? Agora o 5G, né? Tinha o ED, depois o 5G. Algum comentário aí sobre essa nova versão, que eu diria que é uma nova versão, né, de uma conexão, e expectativa de vocês aí da Telco Web em relação a essa inovação, que vai mudar alguma coisa para vocês? Nós vemos isso assim, felizes da vida, né? Porque você ter mais uma nova, né, versão de tecnologia celular que entrega maior velocidade com menor latência só viabiliza soluções como a nossa de agregação de link celular, com link com fibra, com rádio, com satélite, melhorando a qualidade de serviço para o cliente. Então, o 5G está aí para fazer isso, né? Eu acho que existe um certo exagero das áreas de marketing, das operadoras, dizendo que isso vai mudar o mundo. Eu acho que isso é exagero, mas certamente aumenta muito a velocidade de conexão e diminui a latência, né, que é o tempo de ida e de volta de um pacote, e isso viabiliza aplicações como videoconferência. Então, isso só vem para ajudar nessa combinação de soluções que a gente faz na Telco Web. E aí, falando um pouco de segurança, né? Segurança da informação, você tem diversos tipos de conectividade, né? Dependendo do seu negócio, você pode usar uma ou mais do que uma. Algo que tens falado, que tem inovação aí em cima de segurança da informação, cybersecurity, dado que você trabalha com, no final das contas, pacotes, né? Você está transmitindo o pacote, que isso pode virar texto, dado, voz, vídeo e tudo mais. Algo que você utiliza, utilizado, tem alguma tendência nova aí para minimizar o risco de você, né, ter um ataque ou da informação ser roubada ou, enfim, alterada? Sem dúvida, né? Essa é uma área que está evoluindo o tempo todo, tanto os criminosos estão evoluindo, como quem está defendendo contra esses criminosos tem que evoluir junto. Então, o fato do mundo estar migrando para a internet, né, tanto as pessoas como as empresas migrando para a internet, o que eu quero dizer com migrando para a internet é que elas estão botando seus serviços e servidores na nuvem e acessando isso através de conexões à internet. Só aumenta a necessidade de segurança, né, e de se adaptar a essas ameaças novas que vão surgindo o tempo todo. No nosso caso, a gente precisou criar uma criptografia que fica aplicada em todas as conexões entre cada localidade das empresas, e soluções adicionais de segurança, como DMZ, que é uma zona desmilitarizada, para que você não exponha a rede interna do cliente na internet, e outras coisas como encaminhamento de portas, bloqueio de websites, né? A empresa pode dizer, não, os meus funcionários, eu não quero que eles acessem através da minha rede esse website XYZ. Então, isso tudo são soluções de segurança que nós tivemos que incorporar na solução da Telco Web, justamente por essa demanda crescente de segurança que todo mundo tem, especialmente as empresas. Então, eu vejo muito o termo IoT, né, Internet das Coisas,
hoje praticamente tudo está conectado, né? Desde televisão, desde um sensor, tem até geladeira e tudo mais. Curiosidade, essa semana eu estava. Hoje o telefone tem muito aplicativo, né? Aí eu estava lá trabalhando, de repente fez um push notification, mas de um barulho que eu não reconhecia. Geralmente você sabe quando é um WhatsApp, quando é tem lá mas esse era um som diferente. Aí eu peguei o telefone e vi o que era. Aí tinha uma mensagem ali, um push notification no meu celular, que era é, é, eu tinha uma mensagem da LG dizendo que eu tinha que trocar o filtro da minha geladeira. E eu tinha esquecido que nós tínhamos trocado a geladeira faz quase um ano. E ela tem Wi-Fi. E aí estava dizendo, ó, tá na hora de trocar o filtro da sua geladeira. Filtro de água da sua geladeira, né? Impressionante ali. Mas voltando ao tema. Ou seja, mais equipamentos conectados, mais tráfego, né? Mais informação. Pode pegar vou dar um exemplo ali, telemetria de veículo. Dados, milhões de dados aí. Isso impacta vocês, ou é bom para vocês, em termos onde vocês que provêm um serviço que está diretamente ligado à conectividade das empresas? Isso é uma tendência que também começou, também foi exagerada no início, mas ela não para, né? Cada vez mais dispositivos conectados à rede. O desafio aí, surpreendentemente, é menos a quantidade de dados, porque tipicamente esses dispositivos de IoT eles trocam muito pouca informação, porque tipicamente não tem vídeo, né? Não tem coisas muito pesadas do ponto de vista de quantidade de dados. O maior desafio é a conectividade em si. Como é que você chega em todos esses dispositivos, né? Tá. Que tipo de protocolo de comunicação você usa. A nossa experiência com isso tem sido viabilizar conexões remotas, né? Porque uma aplicação muito popular de IoT é na agricultura. E a agricultura é sempre feita em lugares remotos, obviamente, né? Sim. Então, para você chegar com conectividade nesses lugares é difícil. Então, a nossa solução viabiliza você combinar, né, um link celular, se existe conectividade celular, uma solução de banda larga, por exemplo, que já é bastante difundida no Brasil, né? 99,9% dos municípios já tem algum tipo de banda larga. Ou então até o satélite, se nem banda larga tiver, né? Então a nossa solução viabiliza a incorporação desses meios de acesso, e aí você tendo a conectividade ali, você pode iluminar uma área onde tem colheitadeira, onde tem dispositivos de IoT. Esse é um exemplo de uso do IoT que nós participamos através dessa agregação de meios de acesso diferentes. Legal. E aí falando um pouco do jargão aqui, né? Inteligência artificial, machine learning, vocês utilizam, vocês estão, né, usufruindo dessa nova, diria que serviço, não é nem mais tecnologia, é um serviço, tá? Tá fazendo parte do nosso dia a dia. Vocês utilizam isso no software ou na solução de vocês, na plataforma que vocês desenvolvem? Estão começando a utilizar isso ou tem uma visão que seja útil? Falando de exageros da área de marketing, essa é a pior de todas, né? Não se fala de mais nada a não ser inteligência artificial, e todas as empresas dizem que tem algum tipo de inteligência artificial no seu portfólio. Nós também utilizamos, eu estudei isso na época que eu estava na faculdade, então acho que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque também acho que tem muita confusão entre o que é simplesmente software e o que é verdadeiramente inteligência artificial. Mas nós utilizamos principalmente para duas funções. Primeiro, a inteligência aí através de ferramentas como o Copilot da Microsoft, ou o ChatGPT, ou o Gemini da Google, para gerar código, né? Nossa principal função é programação, geração de código, é o que a gente mais faz, está no nosso DNA, desenvolvimento de software. Cara, essas ferramentas ajudam muito no desenvolvimento de código. Ainda, obviamente, né, muito direcionado por um ser humano, por um programador, mas aumenta muito a produtividade desse programador. E o mais interessante é que nós percebemos uma oportunidade de desenvolver um motor de inteligência artificial para auxiliar no roteamento do tráfego que está chegando nos nossos equipamentos. A gente percebeu que o tipo de tráfego que está chegando nos equipamentos, a qualidade daquela conexão varia de acordo com o tipo de tráfego e o canal por onde aquele tráfego está passando. Então,
por exemplo, se a gente está numa videoconferência, o exemplo que a gente deu agora, você deveria priorizar canais com baixa latência, porque fica pacote indo e voltando o tempo todo, então quanto mais curta a latência, melhor a qualidade daquela videoconferência. Então você prioriza pacotes canais com baixa latência sobre canais que tenham, por exemplo, alta taxa de download, entendeu? Isso é menos relevante. Download é mais relevante para streaming de vídeo, por exemplo, entendeu? Então, a gente percebeu que a gente poderia ajudar mais os nossos clientes direcionando o tráfego deles para os canais mais apropriados para aquele tipo de tráfego naquele momento. Tá. Só que a gente não queria fazer a inspeção pacote por pacote, porque a gente vê isso como uma quebra da LGPD, né? Ou seja, a gente estaria efetivamente acessando a informação do cliente. Então, como é que a gente soluciona isso? Treinando um modelo, como é que a gente solucionou isso, né? Treinando um modelo de inteligência artificial para identificar o tipo de tráfego simplesmente pelas características do tráfego, né? O tempo de ida e volta do pacote, o tamanho do pacote. Então, tem uma série de variáveis daquele tipo de tráfego que nos ajudam a identificar com um nível de precisão de 97% o tipo de tráfego que está passando naquele equipamento daquela hora. E aí isso informa a nossa inteligência de roteamento para passar aquele tráfego pelo canal mais adequado para aquele uso que está sendo feito da conectividade naquele momento. Isso aumenta muito a experiência do usuário. Legal. Mudando um pouco assim de assunto, mas totalmente relacionado ao nosso bate-papo aqui. Você, tô vendo que você trabalhou, né, em grandes corporações, e aí é mais para o público que eventualmente queira empreender, tá? O que te levou, né, depois de X anos de experiências grandes, o que te levou a querer empreender? Uma pergunta. Excelente, excelente pergunta. Eu acho que foi uma combinação de coisas. Eu fiz quando eu estava na London Business School, fazendo meu MBA, eu fiz um intercâmbio em Berkeley, que é o coração do empreendimento do mundo, né? Todo mundo com quem eu interagi lá tinha tido alguma experiência em algum tipo de empreendimento, de startup, e falava, inclusive a maioria obviamente tinha falido e falava isso com orgulho, é uma cultura um pouco diferente da nossa. Então acho que isso gerou aí uma vontade de empreender. Depois, quando a BT vendeu a operação deles, né, na América Latina, eu participei, né, desse processo inteiro e fiquei um pouco mais com uma sensação de estar ali participando de um processo de compra e venda de uma empresa, lançando uma marca nova, então isso só ajudou um pouco para ter essa vontade. Depois, quando eu conheci o Renato, eu achei que era a oportunidade perfeita de endereçar muito daqueles problemas que eu via, né, nas empresas onde eu trabalhava, servindo os clientes finais dela, em solucionar tudo aquilo com uma solução inovadora, aproveitando essa janela de oportunidade. Então foi uma combinação de fatores que eu falei, cara, essa é a oportunidade que eu tenho de fazer uma diferença nesse mercado. Legal. Eu também estudei lá em Berkeley, quando eu morei lá, eu fiz uma pós-graduação lá e assim, realmente você tem lá um mundo, borbulha, né, as ideias e eu tenho uma memória, eu fiquei um tempo lá naquela Singularity University, que fica no pátio que era da NASA, e a Google arrendou por 25 anos, né? E olha que interessante, um dos dias que a gente estava lá, tinha uma pessoa falando sobre carros autônomos. Carros autônomos. E ele era o Papa mesmo, ele era de Boston, um cara que tinha feito PhD, enfim. E aí ele chegou para todo mundo e disse, olha, alguém sabe aqui o que é um carro autônomo? Aí várias ideias e respostas, né? Ele falou, carro autônomo nada mais é que um automóvel com vários sensores, e os sensores principais são câmeras, e essa câmera fica lá filmando, e aí com o uso de comparações, ele vai dizer se isso aqui é aqui ou ali, né? Então, isso foi 2018. Ele falou, 3 anos atrás, em 2015, essas câmeras, a câmera principal que fica na frente do para-brisa, tinha uma acuracidade de 75% para identificar um hidrante versus uma criança na calçada. Tá? 3 anos para frente, agora, 2018, onde eu estou falando agora, esses 75% viraram 99%. E aí a pergunta para todo mundo, mas o que fez os 75% virarem 99%? Aí várias respostas, né? A resposta óbvia, né? Não era óbvia, mas a gente agora que fica falando é fácil. Qual a resposta? É o poder computacional.
você consegue comparar um maior volume de imagens num menor curto de espaço de tempo, comparar imagens. Isso é uma criança ou é um hidrante? Mas muito rápido, com mais imagens. Então, ele vai ser mais rápido e mais preciso na tomada de decisão, ou na conclusão de que é uma criança ou um hidrante. Então, até aí, tudo bem. Aí ele faz um shift no discurso dele e fala, olha, eu vou comentar com vocês sobre uma empresa, que eu não posso falar o nome, mas é uma empresa conhecida, de bebida energética, que começa com R e termina com L, e eu tiro o chapéu para essa empresa. É que não estava entendendo por que ele estava falando aquilo. Essa empresa, há 3 anos atrás, criou uma área de R&D com P&L separado, como se fosse uma startup. Né, pode errar, pode gastar dinheiro. E por que isso? Porque essa empresa, nos Estados Unidos, isso 2018 que falando, 80% ou 75% da receita dessa empresa vinha de pessoas comprando o produto deles em posto de gasolina, porque eles estavam cansados e eles queriam continuar a viagem. Então, lá tomavam energético para continuar a viagem. E eles já estavam deslumbrando, naquela época, que em algum momento o carro autônomo viria. Então, se o carro autônomo viria, quando ele né, já tem carro autônomo, você vai para a Califórnia, você consegue pegar um táxi em alguns lugares. Eu estava lá, peguei um táxi lá. Se vier o carro autônomo, ele não vai precisar mais comprar bebida, porque ele não vai precisar dirigir. Ô Alex, vamos para finalizar, acho que o papo está sendo ótimo aqui. Eu queria que você comentasse, desse alguma dica aí para o nosso público aqui, os que estão começando carreira, ou os que já estão trabalhando e queiram empreender, né? Você comente algumas características, o que um indivíduo precisa ter, ou pelo menos querer ter, para aguentar, né? Aguentar não, para suportar o início de uma empresa, que ela vai começar pequena, eventualmente pode falir, com grandes chances de não falir, mas quais são as características que você está vivendo, ou você já vivenciou parte dela, que você possa compartilhar aí com a nossa audiência? Boa pergunta. Olha, um pouco difícil essa pergunta. O que eu posso oferecer como dica, né? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer alguma coisa achar uma ideia, né, onde você realmente acredite que você pode fazer uma diferença, né, entregar um produto melhor para o cliente, um serviço melhor para aquele cliente, de uma forma sustentável, né? Uma coisa que eu falava sempre para o meu sócio, falei, cara, se a gente for competir, se a gente for lançar um produto que pode competir com um garoto numa garagem na Califórnia ou em Bangalore, entendeu? Desenvolvendo um software que vai competir diretamente com o nosso, vai ser muito difícil da gente sobreviver, porque pode haver uma disrupção aí nesse mercado a qualquer momento. Então a gente buscou um modelo de negócios em que ele não sofresse uma competição tão forte e dependesse de um conhecimento local, né? Isso nos ajudou muito. E a outra coisa é resiliência, né, cara? Vai dar um monte de coisa errada, com certeza. Você vai dar 2 passos para frente e 1 passo para trás. E quando você der esse passo para trás, você tem que ter a cabeça fria. Um chefe meu dizia sempre que em espanhol, né? Cabeça fria e pés calientes. Não? Ou seja, continuar remando, continuar empurrando o negócio para frente e manter a cabeça fria apesar dos reveses que certamente vão acontecer. Eu acho que a terceira dica é você ter uma visão, né, de fluxo de caixa, né? Acho que principalmente quem vem de empresas grandes como eu vinha, você perde um pouco essa noção de controle de caixa, porque você sempre tem lá a mãezona, né, a matriz que coloca a caixa quando está faltando. Se você tem essa visão de fluxo de caixa, você começa a ter uma preocupação maior em só gastar aquilo que vai diretamente influenciar o seu crescimento de receita, o seu crescimento de margem. Isso ajuda muito também. E talvez por último, se preparar para fazer de tudo, né? Se você for esperar contratar uma pessoa de cada especialidade para você fazer tudo que você precisa numa empresa nova, você não vai ter dinheiro suficiente para fazer isso, né? Você tem que virar, né, o advogado, o faxineiro, o programador, né, o administrador, o financeiro e o vendedor, principalmente o vendedor da empresa inteira, né? Um pouquinho de cada coisa você vai ter que fazer. Então tem que arregaçar as mangas e sujar as mãos aí para fazer o negócio acontecer. Acho que essas são umas
algumas dicas. Legal, Alex. Cara, queria te agradecer aí pelo seu tempo, pelo MBA de telecomunicação e de empreendedorismo online que você deu aqui pra gente. E sucesso aí, um grande sucesso e até o próximo episódio. Muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. É bom compartilhar um pouco dessa minha experiência. Espero que tenha ajudado a todo mundo que assistiu. Legal. Valeu.